With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Welcome to Only Murders in the Building, the official podcast. Join me, Michael Cyril Creighton, as we go behind the scenes with some of the amazing actors, writers, and crew from season 5. The audience should never stop suspecting anything. How can you not be funny crawling around on a coffin? No, that's true. Catch Only Murders in the Building official podcast, now streaming wherever you get your podcasts. And watch Only Murders in the Building, streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens. E aí, Zoucas, tudo bem? Me chamo Ana Camila, falo aqui de Belém do Pará. E eu tenho aí histórias meio sinistras pra contar aí pra galera do Relatos. Vamos lá, né? Porque eu tô aqui de noite, tô meio receosa, eu já fico escutando aí o Relatos do Além, fico com medo, depois eu não consigo dormir, é muita coisa. Mas vamos lá. O primeiro relato que eu tenho pra contar é sobre um dia que eu tava indo pro trabalho. E eu tava normal indo pro trabalho, sentei no ônibus e tava avistando a paisagem, normalmente. Quando eu avistei, numa certa distância, 5 refletores. Como se fossem 5 luzes muito fortes, entende? Eu sei que elas estavam ligadas por algo metálico. Eu não sei descrever o que era, porque era só a sombra. As luzes estavam refletindo muito forte. Eu sei que elas estavam ligadas por algo metálico. Algo que eu visualizei tinha uma impressão de ser metálico. Nisso que eu vi, eu olhei para trás, para quem estava assim no ônibus, para ver se alguém estava vendo o que eu estava vendo. E de primeira, a gente sempre tem aquela primeira impressão de querer dar um contexto, um raciocínio lógico para tudo aquilo. E eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, não é um avião, não era um helicóptero, não era um drone. Para ter ideia de dimensão, se você olha, avista um avião bem de longe, não vou colocar tão longe, um avião numa distância boa. Se você visualizar mentalmente um avião assim no horizonte, as luzes que eu vi, elas são assim 5 vezes maior do que um avião. Então elas estavam perto o suficiente, mas não tão perto. E longe o suficiente, mas não tão longe. Elas estavam a uma certa distância que era observável, era muito observável. Só que aparentemente só eu que vi. E eu olhei para aquilo e eu tentei explicar na minha cabeça, ter um raciocínio lógico, e na mesma hora, no mesmo momento, o ônibus ele estava dobrando. Então eu avistei por alguns segundos, tudo isso passou na minha cabeça e logo em seguida o ônibus seguiu o curso dele normal. Então todos os dias que eu passo por esse trajeto, que eu tenho que fazer esse trajeto, toda vez que eu olho eu já não vejo a mesma coisa. Então muito provavelmente foi algo que estava lá nesse dia e que não sei se outra pessoa viu, mas eu avistei. E foi algo muito estranha. A sensação que eu senti no momento que eu vi foi de ser observada. Sabe uma sensação assim que eu senti como se alguém estivesse olhando com muita curiosidade para nossa sociedade, sabe? Tipo assim,
É igual como a gente olha para uma colônia de formigas e a gente fica olhando a fileirinha assim, olha só como elas estão trabalhando e como se comporta a sociedade. No mesmo momento que eu vi o que eu vi, eu senti no meu sentimento que eu estava sendo observada. Mas esse não foi o mais bizarro da história. O mais bizarro da história foi que no mesmo momento eu mandei mensagem pro papai, porque meu pai acredita nessas coisas. Então no mesmo instante eu mandei mensagem pra ele, disse: pai, aconteceu isso, isso e isso. E eu acho que pode ser alguma coisa não identificada. Não pensei assim, eu tentei raciocinar para que não fosse um OVNI, obviamente, mas colocando as coisas depois organizadas na minha cabeça, eu entendi que era algo que não era daqui, não era algo normal. E como eu disse, o mais estranho foi que o que eu lembro dessa história é só o que eu contei sobre essa história. Então eu contei pro meu pai, eu contei para várias pessoas essa história. E eu conto para vocês com riqueza de detalhes porque eu já contei e recontei muitas vezes. Eu sei o que aconteceu comigo, mas se eu chegar, fechar os meus olhos exatamente agora e tentar imaginar o que eu vi, eu não vou conseguir mais. E isso é o mais estranho, eu não consigo entender por que eu não consigo ver mais. Eu consigo lembrar exatamente que eu sentei no ônibus, eu tava assim, andando com o ônibus normal, avistei, olhei pro lado e na minha memória tá um branco, um borrão, tá o céu, é o céu normal. E eu fecho meu olho e eu tento lembrar de qualquer jeito, mas eu não consigo lembrar mais. E isso é muito estranho. É muito estranho ter essa sensação de que você quer se forçar a lembrar e você não consegue mais. Isso é muito estranho. Então, todos os detalhes que eu sei das luzes, da estrutura metálica, eram 5 luzes. Eu sei disso porque eu contei essa história várias vezes e ela aconteceu comigo. Mas se eu parar para pensar e tentar visualizar, eu não consigo mais. Isso é muito bizarro. Eu não sei se já aconteceu com outras pessoas isso, mas eu espero que o meu relato aí, sei lá, sirva de inspiração para alguém mais comentar sobre, que eu gostaria de saber, gostaria de entender mais sobre o assunto. E eu fiquei muito curiosa com essa situação. Vamos lá. O segundo relato que eu tenho para contar é algo muito estranho. Também eu queria que a galera aí do Relatos tentasse me ajudar um pouco para eu entender o que aconteceu. Eu já sofri de paralisia do sono. Algumas vezes eu dormia, mas a minha paralisia não tinha nada a ver com algo sobrenatural. Era como se eu deitasse e em algum momento eu sabia que eu estava paralisada. Eu sabia que eu não conseguia mexer o meu corpo, a minha perna, os meus músculos, eu sabia que eu não conseguia mexer. E era como se uma escuridão enorme, assim, a minha vista era só escuro. Tudo escuro, tudo escuro. E eu sentia o meu braço, eu sentia a minha perna e um zumbido muito forte no meu ouvido. E isso fica por muito tempo dentro da paralisia, até com que eu consiga sair da paralisia. Então eu já tive várias vezes esses momentos de paralisia do sono. Mas teve um dia que a minha paralisia foi diferente. Eu sei quando eu tô na paralisia do sono. E isso é estranho, porque eu sei quando eu tô lá. E eu tava deitada na minha cama, eu tava mexendo no celular, olhando o Instagram, assim, tipo normal, despretensiosamente, olhando todas as postagens, quando eu percebi que tava estranho. Eu não sei te explicar o porquê, mas eu percebi que tava estranho. E eu parei numa postagem específica. Eu tava rolando o feed e parei numa postagem específica. Não sei o porquê, parei. Eu ia continuar, assim, seguindo o meu fluxo. Eu ia bloquear meu celular e deitar, só que eu não conseguia. Eu ficava olhando para essa publicação. Depois de um tempo, eu já conseguia me mexer, já conseguia ter alguns movimentos, mas eu sabia que eu estava ainda dentro da paralisia e, de novo, voltava para a postagem. Não sei se eu tô conseguindo ser clara, mas era como se fosse um ciclo. A minha visão, ela saía, eu bloqueava a tela de novo, eu já conseguia me levantar, eu já conseguia fazer algumas coisas. Quando eu via, eu estava de novo deitada,
visualizando a postagem. Não sei se vocês estão conseguindo me compreender, mas era como se a cada vez que esse ciclo se aumentava o tempo, eu voltava para a postagem. Eu voltava a estar deitada olhando o meu Instagram. Assim, como se fosse um looping infinito. E cada vez mais o tempo do looping era maior. Antes eu estava presa, aí eu voltava a olhar meu Instagram, deitada. Aí depois eu já conseguia me mexer, isso dentro da paralisia. Aí quando eu tentava assim gritar para que alguém ouvisse, aí eu voltava de novo a olhar o celular. Aí quando eu ficava naquela agonia, gritando o mais alto que eu conseguia. Gente, eu gritava, chega a minha garganta, eu gritava o mais alto que eu conseguia pro meu pai, assim, desesperada, para que ele conseguisse me ajudar a sair daquela situação. Quando eu tava assim, quando eu pensava, tinha alguns momentos que o looping demorava tanto que eu até pensava que eu tinha saído da paralisia e aquilo me dava um alívio. E quando eu via, eu tava de novo deitada, olhando pro Instagram. Não sei, gente, se isso não é assustador o suficiente para vocês, mas estar presa dentro do seu próprio corpo, num looping interno, é desesperador. Vocês não têm ideia. Teve um momento que eu tava tão desesperada e que esse looping tava tão assim, há tanto tempo acontecendo, que eu já tava chorando internamente. Eu dizia que nunca mais ia passar aquilo. Que aqui no meu quarto tem uma janela. Dentro da minha paralisia, eu tomei uma decisão. Eu disse, eu vou pular da janela. Porque se eu pular da janela, eu vou acordar com susto. Eu sei lá, eu me imaginei naquele filme Inception. Tentei, sabe, despertar de qualquer jeito. Eu lembro, Zoucas, eu lembro de estar com o corpo a metade pra fora já da janela. Isso dentro da minha paralisia. Mas eu não sabia se eu ainda estava na minha paralisia. Tinha horas que esse looping, o tempo era grande, dava tempo de eu me mexer dentro da minha paralisia, de gritar, de fazer tudo. E foi que eu pensei, tive essa ideia, eu disse, não, eu vou me jogar da minha janela, porque se eu me jogar, eu vou despertar. Só que eu não tinha consciência se eu estava sonhando ou não. No momento da paralisia, que eu tive essa ideia de querer me jogar da janela, eu fiquei com muito medo de ser real, de eu realmente estar me jogando da janela. E eu já estava com a metade do corpo assim pra fora da janela, pensando, realmente pensando. Eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, será que eu tô na paralisia ou será que isso aqui já é real? E se eu me machucar? E se eu me jogar de verdade aqui? E foi isso que eu fiquei pensando naquele momento e que, por incrível que pareça, quando eu tava pra pular, eu voltei a estar deitada olhando pra porcaria do Instagram. E, gente, aquilo já tava me enlouquecendo, eu já tava ficando doida ali dentro. Eu parei, eu disse, eu não vou tentar mais gritar, eu vou me acalmar, não vou me desesperar, vou me acalmar e eu vou orar. Eu orei com tanta força, tanta força. Eu rezava com tanta vontade de sair daquela prisão, que em algum momento, também não sei te explicar qual, o celular estava na minha mão, eu estava olhando o Instagram, mas eu tinha a sensação de que eu já era eu. Eu respirei, eu consegui respirar, sabe? E isso foi o mais, assim, foi um alívio pra mim, sair daquela situação e conseguir respirar na vida real. Eu liguei a luz e eu fiquei só curtindo a minha liberdade, vamos dizer assim. E essa foi a minha segunda história. Não sei o que aconteceu, não sei se isso já aconteceu com outras pessoas, mas que foi bizarro, foi. Foi muito estranho. Gente, espero que vocês tenham gostado dos relatos. Zoucas, eu sou, assim, apaixonada pelo seu podcast. Parabéns pelo seu trabalho. E sou muito grata por estar compartilhando aí com vocês as minhas experiências. Espero que gostem e espero que não aconteça de novo comigo. Espero não ter que voltar aqui tão cedo. Quero ouvir as experiências de vocês agora. Tchau. Você tem 2 novas mensagens.
Olá, Zoucas. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Ana. Eu falo aqui do interior de São Paulo. E eu conheci o podcast de vocês através do meu namorado, porque eu sou obcecada com coisas de terror e eu acho que ele acabou se interessando um pouco sobre o tema ali, foi procurar sobre, encontrou o podcast de vocês e ele acabou me apresentando. E hoje eu sou obcecada, tanto que eu perco horas no meu dia, principalmente quando eu tô trabalhando. Eu vou trabalhando ali, eu vou escutando os relatos de vocês e assim, cada história que é incrível de ouvir, porque principalmente quem gosta sobre isso, tipo, eu fico obcecada, eu fico horas ali. Então, assim, é realmente muito interessante pra mim. O meu relato que eu vou contar hoje é um relato que aconteceu comigo. É um relato que me deixa meio desconfortável, querendo ou não, porque a minha família, ela é evangélica, né? Principalmente a família da minha mãe ali. Minha parte de família materna, a boa parte ali é evangélica, então eu acabei aprendendo muita coisa com eles. E esse relato aconteceu quando eu tinha por volta de uns 11 anos. Hoje eu tenho 20, então tem um tempinho ali que aconteceu já, mas a cena, a experiência, eu lembro de cada detalhe. Eu tava acordada até mais tarde, eu acho que era por volta de meia-noite, 1h da manhã, mexendo no celular. Eu dormia no mesmo quarto que o meu irmão. E o meu irmão já estava dormindo há muito tempo. Era uma noite de verão, tava muito quente, não tava dando pra ficar com o quarto fechado. Então meu irmão abriu a janela pra ele poder dormir. Ele ligou o ventilador e abriu a janela pra conseguir dormir de um jeito confortável, que dê pra dormir a noite inteira de sono ali. Como tava muito calor, eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Então eu fiquei mexendo no celular ali e foi passando o tempo. Eu falei, tá tarde, agora eu vou dormir. Coloquei o celular debaixo do travesseiro. Eu não sei se vocês vão entender, mas eu estiquei o braço e eu deitei a cabeça em cima do braço. Então, e joguei o cabelo por cima. E aí eu adormeci, eu acho que não foi cerca de nem 30 minutos, gente. Aqui não dá pra ter tanta noção. Porque quando a gente tá com sono, 10 minutos é 2 horas. Enfim. E aí eu não sei que horário era, eu não lembro de ter olhado no celular novamente depois pra saber que horas que realmente aconteceu. Eu tava deitada dormindo e eu senti uma mão preta, comprida. Era uma sensação horrível. E ele relava no meu cabelo como se desejasse, sabe? Como se quisesse aquilo pra ele. O que era aquilo eu não faço ideia, mas é como se me quisesse. E aí eu abri o olho e na hora que eu olhei pra janela, eu via a mão preta saindo bem devagar, com as pontas dos dedos bem era finas e comprida. O braço também era fino, comprido e preto, muito preto. E era uma sensação como que aquilo ali me desejasse, que me quisesse pra ele, só que ele não podia ter. E eu cresci sendo ensinada que nada de ruim, que Deus não deixa nada de ruim tocar naquilo que é do Senhor. Foi isso que minha mãe me ensinou. Só que eu acho que eu não era do Senhor na época, porque aquilo me tocou, aquilo realmente me tocou. Eu não sei se o que é aquilo, eu nunca ouvi nenhum relato. E como eu falei pra vocês, eu sou obcecada, então eu conheço muita história, eu procuro muito, eu me informo muito sobre isso. E eu nunca escutei nenhuma história parecida, eu nunca ouvi nada daquele tipo. As pessoas, não tinha cheiro, não tinha nada. Aquela noite tava calma, eu não escutava nem o barulho do cachorro latindo na rua, não escutava barulho de nada, não ouvia barulho de moto, não tinha nada. Não tinha nenhum barulho e era uma sensação horrível aquele momento ali. E eu levantei, acordei gritando, desesperada. Meu pai saiu do quarto pra ver o que tinha acontecido comigo, por que eu tava gritando tanto. E eu falei, tinha alguém aqui, alguém relou em mim, tinha alguém aqui. O meu irmão acordou, levantou assustado, olhando pra minha cara, porque o meu irmão tava do meu lado. Como que alguém entrou ali, ele não viu, não percebeu que tinha alguém ali? E aí meu pai falou, não, a casa tá fechada, não tem como ninguém ter falado com você, ninguém relou em você. E eu falei, alguém relou, e eu desesperada, chorando, não conseguia parar de chorar. A minha irmã, ela falou, eu falei, tava na janela, aí a minha irmã falou. Eu tava com sono leve e eu realmente escutei alguma coisa batendo na veneziana da janela. E aí eu fiquei ainda mais assustada, porque tipo, se ela escutou, realmente aconteceu, não é coisa da minha cabeça. Realmente não é, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu passei, tanto que até hoje eu tenho esse medo, eu carrego comigo. Se eu não durmo perto de janela, eu não durmo perto de porta aberta de jeito nenhum. Se eu vou deitar pra dormir, eu tranco tudo, pode estar o calor que for, eu prefiro morrer aqui dentro, cozida, do que abrir a janela. Eu não abro a janela de jeito nenhum, porque eu realmente sei o que eu passei ali naquele momento. E é um negócio, eu acho que dá pra perceber pela forma que eu tô falando,
que é uma coisa que mexe muito comigo. Porque eu lembro que eu contava pras pessoas aquilo que aconteceu comigo durante 2 dias. Depois eu contei pras pessoas, as pessoas falaram que era coisa do demônio, que isso daí não era normal acontecer. Eu só fiquei ainda mais assustada. Como eu disse, até hoje isso realmente me traumatizou, porque eu não durmo de jeito nenhum perto de janela. E o que era aquilo? Não, gente, realmente não tinha cheiro, não tinha nada, não era calor, não era frio. Só era essa sensação de que aquela coisa, que eu não sei o que, aquela coisa me desejava e aquela coisa queria me fazer mal, mas ela não podia. O que era aquilo, eu não sei. Eu sei que na época eu era realmente, assim, muito rebelde. Eu falava muita besteira. Eu posso ter acabado chamando aquela coisa pra minha vida, que Deus me livre, que não tenha feito isso, mas pode ter acontecido. Eu realmente não sei o que aconteceu ali. Eu não entendo. E até hoje é alguma coisa que mexe muito comigo. Então, esse é um dos relatos de coisa assim sobrenatural que aconteceu comigo. Na verdade, é um dos que mais me abalou, porque realmente me tocou. E assim, não é como as pessoas falam muito de paralisia do sono. Eu até tive um relato ou outro de paralisia do sono de alguns episódios, só que não foi nada tão me marcante assim. Mas esse episódio em específico, esse toque me abalou. Eu espero nunca mais passar por isso na minha vida, porque é realmente uma sensação horrível. Então, eu agradeço pela oportunidade de contar o meu relato aqui pra vocês. E se alguém souber o que é isso, o que poderia ser, se alguém já escutou alguma lenda, alguma história, qualquer coisa sobre isso, sei lá, me procura, sei lá, no Instagram, qualquer coisa. Então, conta num relato aqui o que pode ser, não sei, coloca nos comentários, enfim, eu realmente gostaria de saber o que é isso, mas não sei. Enfim, eu agradeço pela oportunidade de contar o meu relato aqui e talvez no futuro eu apareça aí novamente contando mais algum relato. Você tem uma nova mensagem. Olá, Zoucas, tudo bem? Eu não vou me identificar porque eu gostaria de tentar ao máximo preservar a identificação da minha família. Eu vou contar a história sobre o falecimento da minha avó materna. Isso aconteceu em 2012, tá? E o meu relato vai iniciar com um sonho que eu tive. Acredito que tenha sido no final de março de 2012. Eu tive um sonho como se eu estivesse sentada no chão do quarto da minha avó. E ela estava dormindo na cama dela, no sonho, né? E a minha visão que eu tinha era como se fosse só assim de 1 metro, né? Como se fosse do chão até a maçaneta, mais ou menos, da porta. E aí, num sonho, de repente a porta abre e entra um senhor, todo elegante, com aqueles ternos de linho antigo, né? Só que o terno era todo rosa, com uma mala na mão, uma mala antiga de couro e uma bengala. E esse senhor entra, andando devagar, senta na ponta da cadeira da cama da minha avó e fica ali, sentado, né? No sonho, eu tinha a sensação que aquele senhor era o meu avô, marido da minha avó. Ele faleceu quando eu tinha 7 anos e ele costumava usar essas roupas, ele só usava esses ternos, só que ele usava terno cru, né? Branco, cru. Ele não usava rosa. Não sei porquê, no sonho estava rosa. E aí eu tinha essa sensação, como se ele estivesse ali indo buscá-la. Nessa época eu deveria ter uns 28 anos. Então, assim, eu acordei muito aflita, porque eu tinha entendido que a ida da minha avó estava muito próxima, né? E o meu avô, jovem, ele era da Umbanda, depois ele viveu por 30 anos no kardecismo, e depois, no finalzinho da vida dele, ele tinha ido para a igreja evangélica. Então, ele era uma pessoa que, falam, né, na época do kardecismo, trabalhava na mesa, né? Então, ele via muita coisa. Falava às vezes muita coisa para minha mãe também, né? Cuidado com isso, alguém botou isso na sua casa, alguém te deu um presente. Então era muito forte essa parte espiritual do meu avô.
Pois bem, passado esse sonho, eu acabei comentando só com o meu namorado na época. Ele não deu tanta bola, porque ele não é muito de acreditar, né, nas coisas. E aí, nessa época, eu estava prestes a ganhar, né, meu primeiro sobrinho. A minha avó estava super empolgada com a chegada do primeiro bisneto dela. Ela estava já bem debilitada, porque eu acredito, a gente não tem muita certeza, mas eu acredito que ela estava iniciando, não é Alzheimer não, mas é como se fosse uma demência. Tava como se fosse bem no inicinho. Ela estava lúcida, mas às vezes dava uma falhada. E ela falava que ela não ia morrer enquanto o bisneto dela não nascesse. E engraçado que nesse ano, ela fazia aniversário em fevereiro. E nesse ano ela falou, a gente deu uma festa para ela. E ela falava assim, que aquele era o último aniversário dela. Quem não fosse no aniversário nunca mais ia ter a chance de comemorar o aniversário dela. E aí ela começou a falar isso, né? Que não ia morrer enquanto meu sobrinho não nascesse. No dia 18 de abril de 2012, finalmente a minha cunhada começa a passar mal para ganhar o neném. E nesse mesmo dia, a minha avó passa mal. Minha tia leva às pressas ela para o hospital. Minha mãe estava comigo, meu irmão, na maternidade para ganhar o meu sobrinho. E a minha tia em outro hospital com a minha avó. E aquela correria toda, ela teve uma trombose, né? E aí aquela correria toda, a gente na maternidade para ganhar o neném. E minha tia com a minha avó no outro hospital. Quando foi finalzinho do dia, lá por 11 e pouca, finalmente o meu sobrinho nasce. E aí minha tia recebe a informação. Minha avó acho que estava dormindo no momento. Eu sei que quando ela acorda, minha tia avisa a minha avó, olha, ele nasceu. Ela deu um sorriso, acho que ela não falava, ela deu um sorriso. Mas quando chegou mais para o final do dia, infelizmente ela se foi. E a gente fica, né, com aquela coisa, ela realmente estava se segurando para poder ir só depois que o meu sobrinho nascesse. E foi aquilo, né? Enterro, tudo mais. E passando, depois do enterro, acontece aquela tradicional ida à casa, né? Da pessoa. A família vai lá para ver o que vai doar, para ver, né, o que cada um vai ficar. E aí a minha tia, na cozinha, pegou um potinho. E nesse potinho tinha um pó. E a minha tia perguntou se eu sabia o que era aquilo. Eu falei que não sabia. E aí ela veio e me contou uma história de que quando a minha avó era nova, né, nessa época que a minha avó era nova, tinha no bairro ali onde ela cresceu, tinha muitos terreiros, né, de Umbanda. Eu não sei se é Candomblé ou Umbanda, na verdade, mas tinha muitos. Então a minha avó nunca foi. Mas tinha algumas tias dela, alguns parentes assim que tinha e que iam. A minha avó, ela era muito católica, sempre foi muito católica, mas às vezes ia meio forçado, né, pela família, enfim. E aí a minha tia comentou que uma moça, não sei se era de lá, deu uma amêndoa para minha avó. E falou que aquela amêndoa era a vida da minha avó. Representava a vida dela. E que quando ela falecesse ia acabar, né? Aquela amêndoa. Mais ou menos isso. É isso que eu tenho, assim, um pouco da memória da minha tia falando. E como a minha tia sabia disso, ela sempre via. E ela comentou que ela já tinha percebido, né, que a amêndoa estava cada vez mais se desfazendo. Minha avó faleceu com mais de 80 anos, né? Era até normal. E no dia, né, que a minha avó faleceu, essa amêndoa tinha virado pó. Então, assim, eu não vou dizer que
isso não poderia ter acontecido naturalmente, mas ficou aquela coisa meio macabra, né, de ligação da vida da minha avó com essa amêndoa. E aí depois, durante, né, esse dia, a gente vai descobrindo algumas coisas, vou descobrindo que o meu tio, que é muito evangélico, né, ele não é pastor, mas poderia muito bem ser, porque ele é muito envolvido nisso. Há 3 anos antes do dia do falecimento da minha avó, ele tinha recebido um aviso, né, de uma pessoa, veio falar aquelas mensagens para ele falando que a vida da minha avó estava se acabando, próximo de se acabar naquele ano, e ele tinha pedido em oração, ele fez o pedido em oração para estender um pouco mais a vida dela, e aí falaram para ele que ela ia ganhar mais 3 anos de vida. E aí foi exatamente, esses 3 anos foi exatamente no falecimento da minha avó. E depois fiquei sabendo também que uma outra prima minha também tinha sonhado com algo que dava a entender que a minha avó estava próximo de falecer. Então, assim, eu não sou uma pessoa que não acredito nas coisas, eu morro de medo de qualquer coisa, eu não vejo nada, mas eu fico muito impressionada com essas coisas. E eu estava muito triste porque eu já tinha perdido uma avó e eu não consegui me despedir dela, né? A minha avó paterna, ela estava internada e eu queria muito ir visitá-la durante a semana, mas por conta de trabalho eu falei assim, não, vou deixar para o fim de semana. Vou aí visitar minha avó no fim de semana. E a minha avó faleceu na quinta-feira. E aí eu estava carregando esse peso muito grande comigo. E quando a minha avó faleceu, a minha avó materna, né, essa da história faleceu, eu também não consegui ir visitá-la, porque eu queria ter visitado a minha avó no dia seguinte, né, no dia que ela faleceu, e eu também não consegui. E eu fiquei com aquela carga muito pesada, me culpando muito. E aí, quando foi, acredito que 1 semana depois do falecimento da minha avó, eu tive um outro sonho, como se eu estivesse numa galeria, assim, bem grande, com muitas árvores no meio, assim. E, de repente, ela aparecia para mim e me dava um abraço e falava que estava tudo bem, que não era para eu ficar triste, assim, que estava tudo bem, que ela estava bem. E aquilo ali me deu um conforto muito grande, porque tirou o peso, assim, né, da culpa. E é isso, é o relato que eu tenho para falar do falecimento da minha avó. Valeu, tchau, tchau. This episode is brought to you by FXX and Hulu. Futurama returns on September 15th, blending heartfelt moments with razor-sharp humor while accidentally saving the day. The Planet Express crew is back, defying gravity and common sense. From the creator of The Simpsons comes 10 new episodes where the romance is hotter, the threats are bigger, and the action hits harder. Don't miss the all-new season of Futurama returning September 15th at 8 p.m. Watch it on FXX or stream it on Hulu. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. É isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos do Além. Obrigado demais a todo mundo que contribuiu com seus relatos hoje. Uma história mais incrível que a outra. E também você que escutou até aqui e não desistiu. Só lembrando mais uma vez, se você quiser participar lá do nosso grupo secreto e bater um papo sobrenatural, basta você entrar no site www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento, ou clicar aí na descrição, tem um linkzinho aí, basta clicar, você vai cair lá na página
e você vai poder contribuir, fazer o podcast crescer ainda mais, beleza? E também, se você quiser bater um papo comigo, trocar uma ideia, mandar o seu relato diretamente pra mim, basta mandar um oi, fala aí, Zoucas, tudo bem? Como é que você tá? Eu quero mandar um relato lá pro meu WhatsApp, o número você já sabe de cabeça, que é o +1 647 830 0422. E também tem um link na descrição, só clicar, vai abrir diretamente o WhatsApp, uma conversa comigo, tá? Então não precisa nem se dar o trabalho de salvar o meu número aí na sua lista de contatos, beleza? Então é isso, galera, a gente se vê na próxima semana e se tocar o telefone, não tenha medo, o além pode estar te esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.